Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional. É uma alegria estar aqui. É muito bom falar de Deus, é muito bom falar de Deus num ambiente como esse, né? Então vamos batizando de brincadeira, né? Esse chimarrão com Deus Pai. Mas esse projeto, né? Eu quero falar um pouco dele com você. Eu sou Michael Raido, psicoterapeuta cristão e mentor em constelações aplicadas. E nós temos hoje essa missão de manifestar esses devocionais. E também de toda terça-feira à noite, 19h30, nós temos uma aula fechada no sentido de uma plataforma digital chamada Zoom, mas que é aberta a todas as pessoas e tudo isso é gratuito, todos esses devocionais estão aí, você receba isso. O motivo disso é que, apesar de psicoterapeuta e de ter cursos sim, de ter coisas na área onde eu vendo, onde eu ofereço para as pessoas atendimentos pagos, isso aqui é minha obrigação, isso aqui é uma obra do Senhor, onde eu sou convidado. Então todos os cursos, terapias e coisas que eu faço são obras que são para mim, são minha escolha de serviço, e Deus abençoa porque Deus é maravilhoso. Agora isso aqui é uma obra dele e eu tenho a honra e a oportunidade de participar. Então eu quero dividir com você muitas coisas desse lugar, né? Então você é convidado, todos os dias tem um devocional, com exceção de sábado, toda terça-feira à noite, me chama, escreve aqui nos comentários, você pode participar, é gratuito, você pode entrar de câmera fechada, se tiver dúvida a gente ajuda você a conectar, ok? Somos um pequeno grupo hoje, ativo, de pessoas que caminham com Jesus, que aprendem com Jesus, que andam com Jesus, pessoas com mais fé, com menos fé, pessoas com igreja, sem igreja, né? Que nos reunimos dentro dessa escola de Cristo para aprender a andar nesse mundo, mas sem ser desse mundo, aprender a andar priorizando as coisas de Deus, né? Aprender a andar sendo testemunho vivo dessas coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida, né? Do que Deus pôs no nosso coração. E eu estava fazendo agora a live ao vivo e caiu a internet, então resolvi fazer o vídeo, vou subir ele daqui a pouco. Mas a linha de raciocínio que eu estava elaborando era o seguinte: Jesus, por que nós precisamos de uma escola? Por que nós precisamos de uma escola do reino? Porque o Senhor Jesus foi um professor. E em todas as coisas que ele disse e que ele fez, ele estava ensinando. Então, quando ele estava curando no sábado, ele estava mostrando o lugar do sábado e o que poderia ser feito no sábado. Quando ele estava curando no sábado, ele estava dizendo assim: olha, em nome de Deus, o bem pode ser feito no sábado. Porque o judeu tinha uma lei dada inclusive pelos profetas em relação ao sábado. Então aquilo é um paradigma. O Senhor Jesus está instruindo sobre as finécias da lei. O Senhor Jesus está instruindo sobre as finécias de todo esse processo, porque Jesus foi morto sem pecado. Então curar no sábado, como a lei previa, a lei interpretava, deveria ser pecado, mas não foi. Ou seja, existe um lugar da lei e o Senhor Jesus está mostrando, assim como o inimigo da lei, assim como um bandido usa a brecha para se justificar, Jesus está usando e colocando a lei em perspectiva de que o bem, a cura, em nome de Deus, perante aquela situação, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. Então, digamos que você esteja numa igreja e o Espírito Santo quer utilizar você para curar alguém. E você não tem cargo nenhum naquela igreja. E você não tem função nenhuma naquele lugar. Você pode curar? Você sobe naquele altar e o Espírito Santo pode usar você para aquilo? Sim ou não? Você entende que pessoas vão dizer que sim e que pessoas vão dizer que não? Então a vida com Deus, ela não vai ser fácil. E a parte que não é fácil não é a questão da vida em si com Deus. A parte que não é fácil é a questão de você com as crenças do mundo e inclusive com as crenças das pessoas que você ama. Essa é a parte difícil. A parte difícil é que você vai ser confrontado. A parte difícil é que você vai ser interpretado de muitas formas e o tempo vai resolver aquilo, mas você vai ter que suportar. Você vai ter que suportar a incompreensão muitas vezes das pessoas, se você estiver mesmo agindo por inspiração de Deus. Cuidado. Cuidado para
para ficar claro dentro de você que eu estou falando de uma inspiração de Deus. Ao contrário do que muita gente fala por aí, que é fazer o que tem vontade e dizer que e usar Deus para justificar isso. É o contrário do que eu estou falando, vocês concordam? Então Jesus ele esteve sempre dentro desse lugar, desse limiar que liberta, mas que pode ser interpretado por gente que quer só justificar seus erros. E é óbvio que essas pessoas estão até hoje dentro das religiões. É óbvio que eu e você fazemos isso eventualmente dentro das nossas casas, com as pessoas que a gente ama. Mas a gente, com aquilo que Deus pôs dentro de nós, se você aceitou Jesus, se você ama Jesus, se Deus pôs você o Espírito Santo, ainda que você erre, ainda que você protele, ainda que você procrastine, você sabe para onde tem que ir. E aí você se prepara para aquele processo e vai, como o Senhor Jesus também fez. Sim? Você consegue ficar comigo dentro dessa divagação um pouco? Para a gente poder afrouxar e chegar num lugar bem especial juntos? Porque todo dia é especial. Jesus está todo dia disponível a falar com a gente, mas às vezes a gente nem quer falar com ele. Então esse devocional é a prova de que todo dia pode ser especial, amado. O especial de hoje é sempre especial. E eu posso deixar o especial de ontem para trás, para pegar um novo hoje. Eu quero chamar você para isso. O Senhor Jesus com certeza viveu o presente constantemente. E toda vez que a matéria, a estrutura humana dele precisava de alguma coisa diferente disso, ele tinha um tempo do povo, das multidões, para fazer isso. E você também pode ter um tempo. Você também pode parar um pouco, assim como eu estou aqui agora sentado no meio de um pátio, sem ninguém junto, falando com alguém, falando das coisas profundas da vida. E isso é o que tem mais valor. Isso é o que a gente mais precisa, amados. De uma palavra profunda que cura, que cuida, que revela, que trata, que liberta, que contém, que insere, que aprofunda, que nutre. É isso que a gente está precisando nesse tempo. Então tá aqui. Essa é uma garrafa jogada no mar, com uma carta dentro. Uma carta cheia de coisas lindas e profundas que vêm de um lugar espiritual. E aquele que lê, com certeza vai perceber o que isso pode gerar dentro da vida dele, vai dizer, cara, eu quero isso que esse cara está falando. Eu quero isso que esse cara está falando. Eu quero essa experiência também. Eu quero esse contato com Deus. Então toda terça de noite, nós fazemos isso aqui. Falar do reino, do que Jesus fez, do que Ele faz. Então Ele está sempre ensinando dentro do seu cotidiano como lidar com a vida, e às vezes a sua mente é religiosa demais e não permite o aprendizado. E quando eu digo a mente religiosa demais, eu estou falando de algo chamado segunda lua, o espaço da sua mente que é voltado a convicções, dentro de uma estrutura social convicta. Isso quer dizer que uma mente religiosa é toda mente que acredita, independente das provas que sejam contrárias aqui. E chama isso de fé, mas fé é outra coisa. Então a mente religiosa, eu considero uma pessoa ateísta ter uma mente religiosa, porque todo o foco do desenvolvimento dela passa a ser negar Deus mesmo que haja evidências. A mente evangélica, católica, umbandista, espírita, qualquer uma dessas coisas pode se tornar uma mente religiosa, porque a pessoa começa a se tornar apegada à palavra morta, como o apóstolo Paulo disse, e não à vida, não ao que Deus está fazendo e mostrando para ela todo dia. Um cientista pode ter uma mente religiosa, porque a religião dele é a matemática. Imagina você, né? Eu fiz engenharia elétrica, estudei eletrotécnico, então uma parte grande da minha vida é matemática e física, mas imagina eu transformar a matemática em Deus. Agora eu só acredito no que nos cálculos mostram. Você não acha isso pobre? Ou acreditar só no que meus pensamentos acusam, ou pegar, eu não acredito na Bíblia, mas eu acredito no livro de sei lá quem, só porque aquilo fala coisas que eu entendo. Você percebe como é pobre a gente determinar o tamanho da vida e de Deus pelo que a gente é, pelo que a gente consegue entender. E esse é um dos paradigmas mais difíceis nesse tempo, que é você aceitar que você não pode entender Deus e ainda assim se relacionar com isso. Então, parte do processo, e aí eu chamaria isso de fé,
Consiste em você aceitar que para relacionar-se com o mistério de Deus, com a grandeza de Deus, com a obra de Deus, você precisa estar disposto a deixar de entender todas as coisas o tempo todo. Para que Deus possa ser grande e eu pequeno. Para que Deus possa me surpreender com coisas que eu não concordo e não sei. Para que eu possa servir a um grandioso Deus que tem tanto recurso e capacidade que muitas vezes Ele vai me convidar para coisas que eu não concordo. Porém sei que vindo dele é bom. Isso é fé. Fé é o contrário de convicção. Sinto muito. Fé é o contrário de certezas mentais. Fé é a ausência dessas coisas e ainda assim movimento. Fé é a possibilidade de você se movimentar para uma determinada direção sem que haja qualquer coisa que possa te dar segurança de que aquilo é real, de que aquilo funciona e de que aquilo tem alguma coerência ou sentido. Isso é fé. Então chamar certezas e coisas assim de fé é na verdade um pavor extremo de perder o controle. E está tudo certo. Isso faz parte de uma etapa do desenvolvimento nosso. Abrir mão das nossas certezas e pensamentos. Uma das coisas maiores e desafiadoras, na minha opinião, de se abrir mão é o que vem desse lugar. Então a gente fala muito de Eliseu, né, que sangrou seus bois e queimou suas carroças, mas nesse tempo as nossas carroças são os nossos pensamentos, as nossas ideias e as nossas doutrinas, amados. Essas é que são as nossas carroças. Essas são as nossas carroças. E eu vou dizer para você, é muito mais fácil de deixar isso e ao mesmo tempo muito mais desafiador. Por quê? Porque é solitário. Você vai precisar se mover a partir do momento que faz isso pelas coisas que Deus te dá e põe dentro de ti. O tempo todo. Essa provisão. A provisão do que pensar, a provisão do que fazer, a provisão do que andar, a provisão do que viver. E aí é que entra a leveza, porque Deus faz isso muito melhor do que eu. A leveza da vida de quem anda assim é que Deus faz isso muito melhor do que eu. Então é um processo. É um processo, é um deserto, é um processo que você passa de purificar os seus sentidos, de purificar os seus pensamentos, de purificar o seu corpo, para que o seu corpo sirva, para que a sua mente seja um instrumento de comunicação, para que os sentimentos sejam espaços que dão validação, legalidade à sua experiência. E só são apenas isso, experiências. E só, e de agora já tem outra, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, um eterno agora. Uma vida, um eterno momento presente. É aqui que está a graça. Olha onde Deus escondeu a graça, num lugar onde ninguém está. No agora. Por isso que o agora é tão importante, porque é aqui que Jesus vai falar contigo. No agora. Quando você se abstém de todas as experiências pretéritas e se abstém de todas as consequências e experiências futuras, é que você encontra Jesus. Amém? Eu ia falar uma outra coisa nessa história toda, mas a gente não sabe para onde vai passar. Então, olhando daqui, amados, a vida de Jesus é uma grande escola. Em Mateus, o Senhor fala sobre o adultério, sobre o domínio da mente, não só do fato consumado. Olha o padrão que Jesus põe aqui. Jesus fala do divórcio. Amados, divórcio no mundo espiritual não existe. Se você comeu, se divorciou, você no fundo vai ter sempre um vínculo com aquele ser humano que está lá. Vai ter sempre. Juramentos. Jesus está o tempo todo ensinando, cara, em vez de ficar fazendo promessa, pagando expiação e fazendo oferta, vai lá e te reconcilia, perdoa o cara. Ou seja, Deus está dando autonomia para as pessoas. Olha o que Deus fez, Ele desmontou um sistema religioso inteiro. Ele desmontou, mas Ele não invalidou. Olha, preste atenção, cuidado. Ele desmontou o sentido de dependência do sistema religioso. Ele está dizendo assim, mas cara, tu sabe o que tu está fazendo, vai lá e pede perdão. Vai lá e pede perdão pro teu amigo se tu errou com ele. Olha só. Então é um outro nível de consciência que Jesus está trazendo.
Ele fala das riquezas do céu, a luz do corpo, Deus e as riquezas, bondade de Deus, os caminhos, os falsos profetas. O que é que ficou de fora? Fora o que ele demonstra nas ações. Porque parte da Bíblia é instrução, parte da Bíblia é a experiência vivida por Jesus, relatada, que dá o exemplo. Então Jesus cura sábado, Jesus senta com publicanos, que são pessoas que são abominação para a estrutura religiosa. Jesus faz curas de pessoas intocáveis, como os leprosos, que ninguém encosta nessa gente, porque são considerados pecadores. Jesus expulsa demônios, amado. Expulsa demônios. Independente de merecimento. Ele livra aquela vida e dá uma oportunidade. Mas diz assim, cuidado. O demônio, ele sai, dá uma volta e traz os 7 piores do que ele. E agora encontra uma casa limpa e aquele estado primeiro que era ruim agora fica pior. Então, é isso que a gente faz na escola de Cristo. Discernimento. Discernimento espiritual. Compreensão da lindeza e da riqueza dessa palavra. Do que é o jejum, para o que o nosso mestre fala sobre isso, das passagens que ele traz para enriquecer a nossa vida, contextualizando com o nosso momento atual, sem perder a essência daquilo. Deus abençoe a sua vida, que você seja enriquecido pela experiência de ter momentos com o Senhor, de adorar o Senhor, de viver um tempo com o Senhor. Vamos orar um pouco. Pai, toca a vida dessa gente, Pai, toca a vida dos teus filhos, Senhor. Toca a vida dos teus filhos, levando-os a níveis maiores, Cristo. Aqueles que estão brilhando, Senhor, abençoa-os grandemente, torna-os generosos, para que possam também dividir os frutos das suas conquistas com seus irmãos, Pai. Torna a vida dessas pessoas um manto limpo, um branco como a neve, Cristo. Ajuda-os a romper, a quebrar os grilhões e as dominações que as coisas que os destroem estejam gerando, Senhor. Ajuda-os a identificar gatilhos e coisas que o tiram do caminho e a ter mais tempo de comunhão contigo. Amém. Fica com Deus e até o nosso próximo devocional.